Mais uma vez, bom dia, e reitero o que eu disse sobre a alegria de poder estar aqui agora participando desse momento, participando desse evento aqui ou aí em Castanhal. Mas que pelas ondas das redes sociais, da internet, já deixa de ser de Castanhal e passa a ser para o mundo todo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos conversar um pouco sobre essa proposta, sobre esse assunto, sobre esse tema, se assim entenderem, do alto amor, desse processo de reconciliação conosco mesmos. O primeiro aspecto para nós pensarmos, para falarmos de um alto amor, é um processo de nos descobrirmos primeiro. Descobrirmos o que nós efetivamente somos. Antes de saber quem nós somos, primeiro entender o que nós somos. Se nós olharmos o Gênesis bíblico, no versículo 27 do capítulo 1, nós veremos lá uma expressão simbólica, óbvio, é uma parábola, uma expressão simbólica dizendo: e Deus criou o homem e mulher os criou, a sua imagem os criou, a semelhança de Deus os criou. Se nós observarmos esse versículo 27, nós veremos ali, de maneira simbólica, dizendo que nós, as criaturas de Deus, somos a sua imagem e a sua semelhança. Trazemos em nós esse aspecto divino. Trazemos em nós, no aspecto da criação, a própria natureza característica do Criador. Se nós olharmos duas questões do Livro dos Espíritos, nós veremos que essas duas questões, elas corroboram o simbolismo que esse versículo 27 do Gênesis bíblico nos traz. Quando olhamos a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que todos os espíritas sabem de cor, essa pergunta número 1, vemos lá que é Deus. E a resposta que os espíritos nos trazem diz o seguinte: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, causa causal. Vejamos a expressão utilizada pelos espíritos. Deus é a inteligência suprema. O que é supremo? Supremo é aquilo que está acima. Se algo está acima, é porque existe outro elemento, ou existem outros elementos que estão abaixo. Porque senão a resposta dada pelos espíritos seria: Deus é a inteligência única do universo. Mas a resposta não foi inteligência única. A resposta foi inteligência suprema. Se é a inteligência suprema, há aquelas outras inteligências que estão abaixo, por assim dizer, neologisticamente, supremadas. Então pensemos, quais são essas outras inteligências para que Deus seja a inteligência suprema? Aí nós recorremos à questão 76 do Livro dos Espíritos, quando ali se pergunta aos benfeitores espirituais que definição pode se dar dos espíritos. Que definição pode se dar dos espíritos? E os espíritos respondem: são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo dentro e fora da matéria. São os seres inteligentes da criação. Percebamos, então, que na questão número 1 nós temos a palavra inteligência e na questão 76 nós temos a palavra inteligentes. As duas palavras se assemelham, mas há uma diferença na forma que elas foram trazidas. Na questão número 1, quando se refere ao Criador, quando se refere a Deus, inteligência é um substantivo. Inteligência é a inteligência, um substantivo. Quando se referem os espíritos a nós, os espíritos, a ideia de inteligência vem na forma de adjetivo, inteligentes.
Então vejamos que Deus substantiva tudo. Deus é a inteligência. E nós, os espíritos, trazemos em nós essa essência divina. Somos inteligentes. O que é um adjetivo? O adjetivo, não numa forma sintática que dá qualidade ao sujeito, não é isso? O adjetivo, ele é um elemento derivado de um substantivo. Bondoso, bom, é um adjetivo que deriva de um substantivo chamado bondade. Bondade gera bom, bondoso. Então, vejamos que o adjetivo sempre advém de um substantivo e passa a dar uma qualidade a um sujeito. E, no caso, os espíritos somos o sujeito que trazemos essa qualidade divina. Deus substantiva tudo, Deus é a inteligência, e dessa inteligência deu-nos o adjetivo inteligente. Percebamos, então, que aquela expressão simbólica do Gênesis bíblico, ela é muito bem trabalhada, corroborada pelos espíritos, quando nos mostram que sim, todos nós, que somos espíritos, por óbvio, trazemos íncito, trazemos naturalmente em nós mesmos esse atributo de Deus. Como um autor que coloca na sua obra a sua própria característica. Quando lemos um escritor, nós podemos diferenciar aquele texto de um outro texto pelo estilo de escrita. Cada escritor tem o seu estilo para escrever. É o que nos permite diferenciar uma obra de Machado de Assis, de uma obra de Jorge Amado, de uma obra de José de Alencar. É o que nos permite diferenciar uma obra de Camões, por exemplo. Cada pintor coloca no seu quadro a sua própria característica. É o que nos permite diferenciar uma obra de Da Vinci, uma obra de Donatello, uma obra de De Sanzio, uma obra de Picasso, uma obra de Cândido Portinari. Porque cada pintor tem o seu jeito de pintar. Cada pintor coloca na sua obra a sua essência de maneira tal que quando nós olhamos um quadro, nós enxergamos o pintor. Quando lemos uma obra, nós enxergamos o escritor. Isso, na linguagem, na figura de linguagem, nós chamamos de metonímia. É quando nós invertemos, por exemplo, em vez de dizermos eu vi o quadro da Mona Lisa, eu posso dizer eu vi Da Vinci. Obviamente, eu não vi Da Vinci, mas ao ver um quadro que ele pintou, eu vejo a essência dele naquele quadro. Por isso, então, o Criador, quando nos criou, colocou em nós a sua essência. Colocou em nós essa característica divina, numa forma de atributo, numa forma de qualidade. Deus não nos criou perfeitos. Deus não nos criou imperfeitos. Se olharmos a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós veremos que Deus nos criou simples e ignorantes. Ou seja, Deus nos criou como um elemento simples, ou um elemento que não tem composição de outros elementos, não é composto, melhor dizendo, por outros elementos. Somos um ser só, indivisível, o Espírito, e nos deu a possibilidade, o potencial de aprendizagem. Criou-nos ignorantes. O que é ignorante? Ignorante é a pessoa que ignora, é a pessoa que não conhece ainda. Mas Deus nos deu toda a potencialidade do aprendizado. Tanto nos deu que na questão seguinte, a questão 116, ela trata desse aspecto.
Quando Kardec pergunta aos espíritos, haverá espírito ou haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? E os espíritos responderam, não. Todos os espíritos evoluirão. Todos os espíritos evoluirão. Não é uma sugestão, é uma afirmativa. É uma afirmativa dada pelos espíritos a essa pergunta, dizendo eles, todos evoluirão. Por que todos evoluirão? Porque Deus é perfeito, Deus é a perfeição. E deu-nos da perfeição a perfectibilidade. O que é perfectibilidade? A capacidade de aperfeiçoar-se. Somos seres perfeitos? Não. Somos seres imperfeitos? Não. Somos seres perfectíveis. Perfectíveis. O que é a perfectibilidade, então? É a capacidade de aperfeiçoamento. É a nossa potencialidade de aperfeiçoarmos-nos. Porque temos o impulso evolutivo, temos o germe evolutivo em nós mesmos. O Criador, que é a perfeição, deu-nos a perfectibilidade. Quando criou-nos simples e ignorantes, ele criou-nos abertos, potencialmente para a evolução. A perfectibilidade é esse impulso natural que nos faz evoluir. Pelas escolhas ou pelas circunstâncias, que nos levam a fazer escolhas. Por escolhas voluntariadas ou por circunstâncias que nos levam a agir. É o que fica muito claro quando observamos a questão 122 do Livro dos Espíritos. 122. Que nos fala dessas influências às quais nós cedemos, que nos fala da influência do meio, mas que também nos fala das nossas próprias escolhas. Então, todos nós trazemos esse impulso de evolução, ou para a evolução. Todos nós trazemos o divino em nós. Como bem nos falou Jesus, quando no Sermão do Monte, ele parte de um princípio que nós somos já seres luminosos. Quando ele diz, brilhe a vossa luz. Ele não disse, conquiste a vossa luz. Ele diz, brilhe a vossa luz. Porque ele já sabe, ele sabia, e óbvio, ainda sabe, ele sabia que todos nós tínhamos e temos o potencial divino. Então ele partiu do princípio, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Vejamos que nessa frase Jesus coloca-nos e coloca Deus. Coloca Deus como sendo ele o ser glorioso, o ser a ser glorificado, e coloca-nos como os agentes para essa glorificação de Deus. E agentes que trazem a potencialidade do bem, trazem o impulso para o bem. Brilhe a vossa luz. Mas também, Jesus chamou-nos a atenção para esse aspecto da luz. Ele foi dizer, grafado por Mateus, se a luz que há em ti forem trevas, quão grande serão essas trevas? E em Lucas, Jesus vai nos colocar, se a luz que há em ti forem trevas, como brilhará? E acrescenta ele ainda em Lucas, vê bem, para que a luz que há em ti não seja trevas. Vê bem, para que a luz que há em ti não seja trevas. Quando que a luz que trazemos se coloca como trevas? Quando não a fazemos brilhar. O que é a treva? O que é a sombra? A ausência da luz. Quando se dissipa uma sombra? Quando se acende uma luz. Não se retira uma sombra de um lugar
coloca-se luz naquele lugar. Então, em Lucas, Jesus foi advertir-nos, dizendo: vê bem, para que a luz que há em ti não sejam trevas. E em Mateus, ele parte do mesmo princípio: se a luz que há em ti for trevas, quão grande serão essas trevas. Então, quando se fala redescobrir o divino em nós, é essa viagem interior que precisamos fazer, que podemos chamá-la de autoconhecimento. Essa viagem interior para descobrirmos-nos, para sabermos que nós somos espíritos, que nós somos seres espirituais, criados por Deus, que trazemos em nós as características da divindade, que trazemos em nós essas características em potencial, e aí sim, na linguagem do Gênesis bíblico, na linguagem simbólica do Gênesis bíblico, somos a imagem e semelhança do Criador. Vejamos quão perfeita essa locução trazida pelo autor do Gênesis, colocando-nos à imagem e semelhança de Deus, e quando descortinamos esse simbolismo, utilizando-nos das premissas trazidas pelos Espíritos, em especial no Livro dos Espíritos, nós percebemos que todos nós trazemos dentro, trazemos íncito, é algo imanente à divindade. A divindade, o divino em nós. Conforme vemos no Salmo 82. Vejam, lá do Velho Testamento. Salmo 82. Que os Espíritos até nos sugerem para que leiamos os Salmos. Está lá na questão 295 do Livro dos Espíritos. Lê os Salmos. Sugestão dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos. E quando observamos um salmo específico, o Salmo 82, lá no versículo 6 desse Salmo 82, está escrito: eu disse, sois deuses. Vejamos que coisa interessante. Lá no Velho Testamento, lá nos Salmos, naqueles cânticos da alma, temos lá no Salmo 82, versículo 6, eu disse, sois deuses. Eu disse, sois deuses. Por que somos deuses? Com D minúsculo. Porque trazemos essa potencialidade divina, somos a expressão do Criador. E Jesus, conforme o evangelista João, no capítulo 10 do seu evangelho, salvo engano, João escreve uma fala de Jesus. Jesus fazendo uma pergunta aos discípulos. Fazendo uma pergunta alusiva a esse Salmo 82, versículo 6. Quando Jesus então pergunta aos discípulos, o salmista não disse, sois deuses? Jesus faz uma pergunta aos discípulos. O salmista não disse, sois deuses? Muitos no meio espírita dizem, Jesus disse, vós sois deuses. Não, Jesus nunca disse isso. Quem disse isso foi o salmista, sois deuses. Jesus fez uma pergunta trazendo o salmo. O salmista não disse, sois deuses? Por que não agis como tal? Ou seja, por que não entendem isso? Por que não entendem que trazem a divindade em vocês? Seria a pergunta feita por Jesus. O salmista não disse, sois deuses? Então tudo isso nos mostra que nós não somos seres apartados de Deus. Muitas vezes, nós nos distanciamos de Deus, mas Deus nunca se distancia de nós, porque a divindade, o divino, sempre está em nós. Mas se o divino está em nós, por que erramos? Por que não somos conduzidos sempre para o caminho do certo, do bem, do conveniente? Vê bem para que a luz que há em ti não sejam trevas, disse o Cristo. Por que nem sempre agimos no bem? Porque o Criador, ao criar-nos simples e ignorantes, deu-nos a liberdade de escolha. Deu-nos a liberdade de ação, que é o que está na questão 122 do Livro dos Espíritos.
Deu-nos essa liberdade para agir. Deu-nos a liberdade da escolha que caminho seguir. De ceder ou não ceder às influências malévolas, de ceder ou não ceder às influências benévolas. O Criador não nos predeterminou cada ação. O Criador deu-nos o potencial evolutivo e todos evoluiremos, mas o caminho da evolução pode ser mais longo, pode ser curvilíneo, pode ser retilíneo, mas sempre será segundo a nossa vontade. Ninguém evolui por elementos admoestadores, ninguém evolui por compulsoriedade. Muitos dizem, mas o sofrimento faz evoluir. Não. A dor faz evoluir. Não. A dor é o indicativo de que algo que fizemos não foi correto. Dor, sofrimento, beatitude são consequências, não são motivos, não são causas para a evolução. A dor não redime. Quantas pessoas padecem e reclamam da providência? Quantas pessoas passam pelas provas das dificuldades e se complicam mais, lamentando-se da providência divina? Então, não é o elemento dor, sofrimento que vai fazer a redenção, é como aprendemos e como agimos a partir dessa circunstância, a partir das provas. É preciso que percebamos esse elemento, porque muitas pessoas, como diz o benfeitor Emmanuel, sofrem, mas não sabem sofrer, sofrem em vão. Isso são frases de Emmanuel. Pena que não sabeis sofrer, sofreis em vão. Porque muitas pessoas acham que é a dor que vai redimir. A dor vai nos acordar se nós abrirmos os olhos e pensarmos. Se assim está acontecendo, há uma causa para isso. E eu preciso buscar a causa, para, entendendo a causa, mudar a conduta, para que o efeito também mude, para que o resultado também mude. É isso que encontramos com clareza absoluta, com uma clareza divina, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nos falam os Espíritos das causas das aflições, quando falam os Espíritos do bem e do mal sofrer, bem e mal sofrer, então há bom sofrimento, mau sofrimento? Não. Há boa forma de lidar com o sofrimento. Há uma forma não boa de se lidar com o sofrimento. E a causa, as causas, melhor dizendo, no plural, porque os Espíritos nos trazem as causas atuais das aflições, as causas anteriores às aflições, mostrando-nos que há uma origem, mostrando-nos que sofrimento, dificuldade não são imposições de Deus, porque Deus não nos faz evoluir, Deus nos deu o potencial para evoluir, e nós fazemos por evoluirmos ou estacionarmos nessa rota evolutiva. Quando descobrimos, então, o divino em nós descobrimos as nossas fraquezas, nós descobrimos as nossas forças. Todos nós trazemos defeitos, porque não somos ainda perfeitos no limite que podemos ser perfeitos, no limite de perfeição ao qual nós podemos atingir, ou a perfeição à qual podemos ascender, mas ainda não estamos. Estamos num mundo cuja característica ainda é o mal, porque nós ainda não praticamos o bem, porque nós ainda pensamos em virtudes negativas, em vez de termos virtudes ativas, como nos falou o apóstolo Paulo em espírito, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ali ele nos fala, na única instrução dos Espíritos, contida nesse capítulo, que é justamente do apóstolo Paulo, dizendo-nos, na mensagem que tem por título, o próprio título do capítulo, Fora da Caridade não há salvação, ele diz, não basta ter uma virtude negativa, é preciso ter uma virtude ativa,
Portanto, para fazer o bem, virtude ativa, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, virtude negativa, para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Virtude negativa é justamente o que muitas vezes nós fazemos, dizendo, eu não faço mal a ninguém, eu não faço mal. É uma virtude negativa. Se dissermos eu faço bem, é uma virtude ativa. A maioria de nós contentamos-nos em não sermos maus, mas não fazemos por sermos bons. A maioria de nós se contenta em não fazer o mal, mas não se esforça pela vontade em fazer o bem. Por isso o mundo prevalece, no mundo atual, provas e expiações, o mal, porque soma-se aos malévolos, que são poucos, aos malévolos, aqueles que não praticam o mal, mas também não praticam o bem. E tal qual a sombra é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Quando se extirpa o mal, quando se faz o bem. Então não se combate o mal. Não se combate o mal, desenvolve-se o bem. Como bem nos orientou o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, quando ele escreveu, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vejamos a frase do apóstolo Paulo, capítulo 12 da sua carta aos Romanos. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Assim, é esse redescobrir o divino em nós, que podemos chamar de um processo introspectivo para uma reforma da nossa forma de enxergar o mundo, uma reforma do nosso conceito sobre a divindade, uma reforma sobre a nossa relação com a divindade. É o que muitos espíritas gostam de chamar de reforma íntima. Ótimo. Mas a reforma íntima desse redescobrimento do divino em nós, a reforma íntima seria como se disséssemos a nós mesmos, aceitemos a nossa parte sombra, mas façamos brilhar a nossa parte luz. Aceitemos a nossa parte sombra, mas façamos brilhar a nossa parte luz. Quando focamos em nós mesmos, no potencial do bem que nós trazemos, esse potencial se desenvolve e o bem acaba com o mal, por justamente ter a sua própria existência. O bem não combate o mal, simplesmente o bem sendo feito, o bem existindo, o mal desaparece. Da mesma forma que a luz não combate as sombras, ele apenas as dissipa, a luz, desculpem, ela apenas dissipa as sombras. Então, o bem não combate o mal, o bem dissipa o mal. Quando olhamos para nós mesmos e buscamos, então, esse processo de uma reforma, de uma reconstrução, devemos focar, fitar, buscar as virtudes que trazemos, porque todos nós trazemos virtudes. Parcas que sejam, mas trazemos. Por parcas que forem as nossas virtudes, elas podem ser ampliadas. E cada virtude ampliada é um defeito suprimido. Cada virtude ampliada é um defeito suprimido. É um defeito que se dissipa. Quando sentimos o bem, parte daqueles defeitos vinculados ao mal desaparecem. Quando descobrimos o quão é bom fazer o bem, passamos a fazê-lo. Quando descobrimos quão bom é fazer o bem. E assim, passando a fazê-lo, o mal vai desaparecendo. Aquela virtude negativa de não fazer o mal transforma-se, passa a ser uma virtude ativa
de fazer o bem. Então, esse é um processo de reconstrução. Quando falamos em reforma, nós fortalecemos as bases da construção para que possa sustentar os novos elementos que colocaremos na reforma. Ampliar a casa, precisamos fortalecer os alicerces. Então, um processo de reforma íntima, de redescobrimento sobre nós mesmos, precisamos fortalecer a base. E a base se fortalece quando sentimos, percebemos em nós esse potencial divino para o bem. E aí, o Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, salvo engano, Renovando Atitudes, tem um capítulo chamado Todos são os Caminhos. E nesse capítulo, Hamed desenvolve alguns raciocínios belíssimos. Ele nos fala que se o Criador nos criou perfectíveis, simples e ignorantes, com potencial para o bem, mas com direito de escolha do livre-arbítrio para muitas vezes caminharmos para o mal, pela ausência do bem, por que ele nos puniria se nos deu a condição de escolher? Então, nada é punição de Deus. Tudo é oportunidade dada por Deus, para que possamos aprender, inclusive, com os erros. E a essência divina que está em nós, na forma latente, numa forma ali pulsando em potencial, é justamente a amorosidade. É justamente o amor. Porque o evangelista João, na sua primeira carta, muito feliz foi ao dizer-nos: Deus é amor. E num silogismo, por um silogismo muito simples, se Deus é amor e nós somos a imagem e semelhança de Deus, logo nós somos a imagem e semelhança do amor. Um silogismo simples, que não é falacioso, um silogismo simples. Se Deus é amor e nós somos deuses com D minúsculo, nós somos amores com A minúsculo. Vejamos que silogismo simples. Se Deus é amor e trazemos dentro de nós essa divindade, esse divino, logo trazemos o amor em nós, em potencialidade. Bastando-nos apenas fazê-lo brilhar. Mas para fazê-lo brilhar, precisamos primeiro conhecê-lo em nós. Ninguém dá o que não tem. Ninguém esparge o que não traz. Então, como amar as outras pessoas se não amamos nós mesmos? Se não reconhecemos em nós as nossas potencialidades evolutivas, se não reconhecemos em nós os defeitos a serem trabalhados no desenvolvimento de virtudes? Como amar alguém? Amar o próximo, como está nos nossos mandamentos, trazidos não só pelo Cristo, trazidos pela estrutura do pensamento judaico, que o Cristo renovou-os. Se nós não trazemos esse amor para conosco, se nós não nos olhamos como seres que trazemos dentro de nós capacidade evolutiva, que dois filósofos contemporâneos que escreveram um tratado existencial chamado Tocando em Frente, os filósofos Almir Sater e Renato Teixeira, que nos deixaram nesse tratado existencial chamado Tocando em Frente, uma expressão interessantíssima, dizendo-nos: cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Cada ser em si. A capacidade não é lá fora que a buscamos o conhecimento, mas a capacidade está em nós. Todos nós temos a capacidade de aprender, todos nós temos a capacidade para evoluir, todos nós temos as forças interiores para o nosso progresso. Basta que coloquemos-las em ação, basta que coloquemos essas forças em ação, basta que busquemos nessa conexão com o divino, que fazemos pela prece. Basta que busquemos nesse elemento de conexão total com o divino, que chamamos por fé, que a força se desenvolve. Como naquela expressão de um filme
Star Wars, em que eles trabalham a ideia da força. Mas eles mostram que existe um lado sombrio da força, o dark side, que eles chamam, dark side, the force. Ou seja, o lado sombrio da força. E o que é o lado sombrio da força? Senão quando não fazemos brilhar a luz que trazemos em nós. Lado sombrio, dark side. Lado sombrio é quando não iluminamos com a luz que trazemos. É quando permitimos apagar a luz, deixar a luz ser trevas. E aí nos falta forças, porque nós as escondemos. Escondemos por não brilhar a luz do entusiasmo, a luz do bom ânimo, que Jesus muito bem nos disse. Olhemos lá, versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como vencer o mundo, senão pela amorosidade? Não se vence o mundo pela indiferença, não se vence o mundo pela apatia, não se vence o mundo por simplesmente ações agressivas. Se vence o mundo com amor. Porque foi essa a atitude do Cristo. Quando disse eu venci o mundo, ele o venceu pelo amor que aqui ele nos exemplificou. Ele não nos ensinou somente, ele nos exemplificou. Tanto nos exemplificou que ele nos disse: um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amar uns aos outros não é o novo mandamento. Amar uns aos outros já estava na lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus trouxe de novo mandamento foi como eu vos amei. Não é amar como a lei estabelecia na época. Era amar como ele demonstrou amar. Que não fazia acepção de pessoas. Que não fazia diferenciação de circunstâncias. Que não graduava, ou melhor, não criava gradação para o amor. Ele amava a todos indistintamente, familiares ou não. Mas por que ele assim fazia? Porque ele trazia o amor em si. Ele era a expressão do amor. Ele fazia brilhar o divino. E ele nos disse que poderíamos fazer todas aquelas coisas. Se trouxéssemos esse divino em nós, essa certeza, essa fé, dizia ele, se tiverdes fé, podereis fazer as coisas que eu faço e até mais. Mas as coisas que eu faço, ou seja, que ele fazia, não se referia àquelas coisas aparentemente extraordinárias de curar pessoas. Fazer o que ele fazia, amar as pessoas. E como amar as pessoas se não amarmos a nós mesmos, se não aceitarmos a nossa parte sombra, se não desenvolvermos a nossa parte luz? Muitos dizem, eu sou uma pessoa imperfeita. A palavra imperfeito é justamente a negação, negar a possibilidade evolutiva, negar a perfectibilidade. O prefixo in significa negação. Imperfeito, nego a perfectibilidade. É uma acomodação. Amar é um exercício. Amar exige a vontade. E amar a si é o elemento principal. Não o auto-amor destrutivo que se chama egoísmo, mas o amor que reconhece as falhas em si mesmos. Em nós mesmos, desculpe-me. Que reconhecemos as falhas em nós mesmos, mas que também reconhecemos o potencial para rever essas atitudes. Foi o que Jesus disse a muitas pessoas. Vá e não tornes a errar. Ou em outras traduções, vá e não tornes a pecar. É Jesus dizendo, não cometa os erros novamente, construa novo caminho, reconstrua-se a si mesmo. Então muitas pessoas são indiferentes às outras porque são indiferentes a si mesmas. Porque não percebem essa possibilidade de melhoria, essa possibilidade de crescimento. Não se olham, não se veem, não se enxergam.
Olhemos para nós, reconheçamos que somos seres ainda numa caminhada que não atingiu a perfeição, mas que nos leva. O Espírito Hamed, nesse mesmo texto, Todos são os caminhos, ele diz que um erro em clima de acerto não é propriamente dito um erro, mas uma tentativa frustrada em acertar. Tentativa frustrada em acertar. Muitas vezes cometemos erros por não saber a forma de agir, mas quando descobrirmos a maneira de agir, nós mudaremos. Como o apóstolo Estevão disse à sua irmã Abigail a respeito de Saulo, o noivo dela. Abigail, não condene seu noivo, ele mostra ser uma pessoa boa, porque ele defende a Moisés, a quem ele conhece. Quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. Muitas vezes, falta-nos a amorosidade por desconhecermos esse caminho interno do amor. Mas quando descobrirmos, nós caminharemos por ele e espargiremos então o amor. Pensemos então na oportunidade que temos, na oportunidade que nos é trazida. Estarmos aqui na Terra, encarnados, para seguir com o nosso rumo evolutivo, conforme vemos na questão 132 do Livro dos Espíritos. E vemos na questão 171 do Livro dos Espíritos que o ato encarnatório, a reencarnação, é uma das demonstrações do amor de Deus. Observemos a pergunta 171. Onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação? E os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na sua revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Reencarnação não é um processo punitivo. Ninguém está encarnado por punição, está encarnado como oportunidade para evolução, para construir-se a si mesmo, renovando as suas atitudes, redescobrindo-se a si mesmo, redescobrindo essa possibilidade de novas ações. Aprendemos no mundo espiritual, vivenciamos no mundo material, conforme vemos na questão 230 do Livro dos Espíritos. Evoluem os espíritos na erraticidade? E eles respondem: sim, em conhecimento segundo a sua vontade, mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. É aqui, na Terra, encarnados, que nós temos a oportunidade redentora. Quando falamos expiação, não entendemos a palavra. Expiar significa redimir-se. Expiar não é ser punido. Expiar é um movimento para limpar os erros, os defeitos. Era o que as pessoas faziam no passado por meio de sacrifícios materiais. Daí a expressão bode expiatório, aquele que expia os erros dos outros por um processo sacrificial. Então, expiação não é punição. Expiação é uma forma para remirmos-nos. É um processo de remissão. E é importante percebermos também a palavra sacrifício. A palavra sacrifício não significa esforço hercúleo. A palavra sacrifício não significa atitude com dor. Não. A palavra sacrifício vem de duas palavras latinas, sacrum mais facere. Sacrum facere. Sacrum facere significa tornar sagrado, fazer sagrado. Tornar sagrado. O processo expiatório é um processo sacrificial, porque torna-se sagrado aquele momento para a remissão, para a autorremissão. E as pessoas insistem em dizer: expiação é a punição de Deus. Deus não pune, porque Deus é a soberana justiça e bondade. A justiça de Deus é boa, a bondade de Deus é justa, conforme vemos na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Um dos atributos da divindade, soberanamente justo e bom. Como vemos numa fala de Jesus: quem de vós e vossos filhos os pedirdes um pão, dará uma pedra. Quem de vós e vossos filhos os pedirdes um peixe, dará uma serpente.
Se vós que sois homens maus fazem boas coisas aos seus filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade? Um Deus que Jesus o chamava por papai, paizinho, abá. A palavra aramaica que Jesus utilizava para referir-se ao Criador era Abá, não era El Shaddai, como os outros chamavam, o Senhor Todo-Poderoso. Ele usava a palavra Abá, ou seja, papai, paizinho, no reconhecimento dessa bondade de Deus. Então Deus nos oportuniza estar aqui na terra para que nós façamos a remissão dos nossos erros por meio de acertos, para que nós possamos reparar, dando-nos essa oportunidade redentora e não punitiva de estarmos aqui na terra. Reconhecendo tudo isso, nós reconhecemos que está em nós mesmos, a condição de nos melhorar, a condição de nos amar, para aprendermos a amar as outras pessoas. Por isso a importância desse mergulho em nós mesmos, orientados por Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos, falando-nos que o autoconhecimento é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao mal. Podemos dizer que esse processo, essa viagem interior em busca da plenitude, é o caminho para descobrirmos o amor, amarmos-nos a nós mesmos e redescobrir o divino em nós. E aí sim, amar efetivamente a todas as outras pessoas. Pensemos nisso. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez esse convite para estarmos aqui conversando sobre esse tema. E desejo a todos um excelente domingo e uma excelente semana. Fiquem com Deus e por essa paciência de vocês, Deus lhes pague. Muito bom, Simão. Maravilhosa palestra. Muito obrigada. Nós estamos com algumas perguntinhas aqui. Na verdade, são muitas perguntas. E nós vamos começar. Como a gente tem muita pergunta, a gente vai logo começar por aqui, pelo nosso chat. A primeira pergunta, da Marlene Rosa. Simão Pedro, até que ocorra o cair em si para cada ser humano e a soberana vontade e o livre-arbítrio são os prováveis responsáveis pelas dores e sofrimentos? É a ausência de auto-amor? Bom dia, nossa querida amiga de Uberlândia, né, Marlene Rosa, que eu gosto de chamá-la carinhosamente por doutora Marlene. É uma forma que nós nos tratamos por carinho, não é para exaltar nenhum título, não é isso, é uma brincadeira amorosa que a gente faz, e ela sempre vem com perguntas profundas, né, muito profundas, e esse aspecto é importante entender que eu não colocaria como sujeito a soberana vontade e o livre-arbítrio. Eu colocaria o livre-arbítrio como atitude de um sujeito que somos nós mesmos. Os prováveis responsáveis pelas dores e sofrimentos somos nós. O livre-arbítrio é uma liberdade que temos, é um caminho que temos. Essa soberana vontade é para crescimento. Mas o livre-arbítrio acaba fazendo com que nós alteremos a rota do crescimento. Então, os prováveis responsáveis eu não colocaria como sujeito, sofrimento e livre-arbítrio e soberana vontade. Eu colocaria como nós, os sujeitos efetivos, por meio do nosso livre-arbítrio, para esse fim. A ignorância, ela, de certa forma, contribui para algumas ações por não conhecermos efetivamente os seus efeitos. Mas é preciso perceber, conforme vemos no artigo 11 do Código Penal da Vida Futura, lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno. É o artigo 11 desse Código Penal, que tem 33 artigos. Lá nesse Código Penal nos fala que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou agravante que gerou o fato.
Quando temos o desconhecimento, há uma atenuante, que não é justificativa. Essa atenuante pode ser até uma excludente de punibilidade, mas não uma excludente de ilicitude. Ela vai nos entender bem, né? Da nossa querida amiga, a Marlene lá de Uberlândia. Pode ser uma excludente de culpabilidade, mas não seria uma excludente de ilicitude, ou seja, mesmo desconhecendo, o ato não é correto, mas as consequências podem ser atenuadas pelo desconhecimento. Então, à medida que vamos evoluindo e tomando consciência, o livre-arbítrio vai se ampliando também, e as responsabilidades advindas das escolhas também. Isso nós encontramos na questão 132 do livro O Consolador. Questão 132 do livro Consolador, uma resposta dada por Emmanuel à pergunta que lhe é feita, dizendo: então há coexistência do determinismo e do livre-arbítrio? Ou seja, a soberana vontade e o livre-arbítrio? E Emmanuel diz que o determinismo, a soberana vontade, impera nas camadas inferiores da evolução, e o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito evolui. Em outra ideia, outra frase dita por Jesus: a quem mais foi dado, mais lhe será pedido. Quanto maior o conhecimento, maior as responsabilidades. Quanto mais amplo o livre-arbítrio, maior também, ou mais amplas serão as responsabilidades, advindas dos atos do próprio livre-arbítrio. Então, o sujeito da ação sempre seremos nós, e os responsáveis pela ação sempre seremos nós. Muito bom. Vamos para a nossa próxima pergunta. A Luísa Torres pergunta: a orientação evangélica nos orienta a amar ao próximo como a si mesmo. Será por isso que ainda não conseguimos amar o outro? Porque ainda não conseguimos nos amar? Foi o que eu disse antes, durante a fala: ninguém dá o que não tem. Ninguém consegue espargir aquilo que não traz. Não se colhem figos, dizia o Cristo, de abrolhos. Então é preciso perceber que amar é um exercício que começa dentro de nós em relação a nós mesmos. Aquele que não se ama não consegue perceber a força do amor para com as outras pessoas. É um processo de dentro para fora e não de fora para dentro. O que acontece muitas vezes é que nós confundimos a estrutura do amar. Nós confundimos a estrutura do amor. Confundimos amor com passionalidade, com a paixão, com vontades próprias, com interesses próprios. Confundimos o amor com o exclusivismo. E o amor, ele é algo que é muito mais amplo. Muitas vezes nós amamos naquilo que os gregos chamam de eros, o amor puro e simples da sensação, do apaixonamento. Outras vezes amamos naquilo que os gregos chamam de estorgé, que é o amor familiar. Nós amamos apenas aqueles que dividem conosco a nossa existência. Muitas vezes ampliamos e aí podemos amar, como os gregos chamam de phileo, o amor da amizade, da extensão, que vai além daqueles que convivem conosco. E temos aquela expressão do amor que ainda não conhecemos, talvez não conheçamos essa extensão na forma tão profunda e talvez mais na forma teórica, que é aquilo que os gregos chamam de ágape, o amor da divindade, o amor divino, aquele amor que o Cristo nos amou, aquele amor que ele perguntou a Pedro: se tu me amas? As duas primeiras perguntas feitas por Jesus, João, que escreve o seu evangelho em grego, ele coloca a palavra ágape. E as respostas dadas por Pedro, João coloca a palavra phileo em grego. Jesus perguntando sobre o amor transcendente e Pedro respondendo sobre o amor da amizade, o amor da convivência. E aí faz com que Jesus, entendendo o limite de Pedro, faça a terceira pergunta, e o evangelista João, que escreveu em grego o seu evangelho, já coloca a palavra phileo. As duas primeiras perguntas, a palavra ágape. Como as respostas de Pedro foram a palavra phileo, Jesus faz a última pergunta como phileo, ou seja, o amor da amizade, da solidariedade. Daí vem a palavra filantropia,
né? É o amor da horizontalidade, da solidariedade. Então, ainda nós não conhecemos efetivamente o que chamamos por amor e trazemos para o nosso dia a dia esse amor mais no nível do eros e no nível do storgé, do amor aos conhecidos. Quando percebemos que o amor ele não é direcionado, quando percebemos que, contrariando a gramática, o verbo amar não pode ser transitivo, aí sim nós estaremos amando efetivamente dentro de nós. Porque ainda na nossa gramática tão egoísta, o verbo amar é transitivo, ou seja, quem ama, ama alguém, quem ama, ama alguma coisa. Mas o sentimento não pode ser direcionado a alguém ou a alguma coisa. O amar, pura e simplesmente, seria um verbo intransitivo. Quem ama não ama alguém, quem ama apenas ama. Mas, como a nossa gramática é egoísta, deu ao verbo amar a transitividade. E essa transitividade mostra que ainda não sabemos efetivamente amar as pessoas, porque não trabalhamos bem o que é o conceito de amor, o sentimento efetivo de amor que trazemos em nós mesmos. Muito bom. Próxima pergunta é da Avani Maura. Ela pergunta: a paciência é um instrumento da caridade para alcançarmos a beatitude de sermos brandos e pacíficos? Na oficina doméstica, se desenvolve essa paciência sem máscara ou é no contato com os inimigos? Excelente observação trazida pela Avani. Quando olhamos a questão 919A do Livro dos Espíritos, nós temos ali uma mensagem, uma orientação do Espírito Santo Agostinho que ocupa uma página e meia. E nessa orientação ele nos coloca 3 meios para autoconhecimento. Ele coloca-nos o conhecermos pela autoanálise, o conhecermos-nos pela dor e o conhecermos-nos pelo convívio com o semelhante. Então, a convivência é uma escola bendita que nos ensina sobre nós mesmos. Quanto mais íntimos nós somos, mais efetivamente nós mostramos quem nós somos. Entre os estranhos, entre pessoas desconhecidas, nós usamos, por exemplo, as palavras muito obrigado, por favor, você primeiro, não seja por isso. Mas entre os familiares bem íntimos, a palavra por favor quase sempre não aparece. Quase sempre são ordens, sai, cala. Vejam, a intimidade doméstica, ou na intimidade doméstica, nós nos mostramos como nós somos. Entre os estranhos, nós nos mostramos como nós queremos que eles nos vejam. Então, quanto mais íntimo nós formos, mais oportunidade nós temos de nos conhecer, porque mais naturais nós seremos, com mais naturalidade nós agiremos. E aí sim, o exercício da paciência vai existindo. Agora é preciso observar um ponto. Ela trouxe aqui na pergunta uma das bem-aventuranças, que é a terceira. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Só que antes da terceira tem a segunda e a primeira. Não se chega a ser manso e pacífico se não for primeiro humilde e segundo resignado. Porque as 2 primeiras bem-aventuranças são justamente essas. Bem-aventurados os pobres pelo espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós chamamos então de pobres pelo espírito os humildes, e os que choram chamamos de resignados, aqueles que trazem a resignação, aqueles que se resignam ante as dificuldades. Para desenvolver a paciência é preciso ter a humildade, e é preciso ter também a resignação para lidar com as adversidades. Por isso, a virtude mansuetude e a virtude paz interior, ser pacífico, para que ela aconteça, é preciso primeiro a humildade, depois a resignação. As bem-aventuranças são degraus, são uma escala de virtudes, mostrando-nos como desenvolver a virtude da frente a partir da virtude anterior. Por isso, a última das virtudes, a 7ª bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. Vejamos. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, mansos e pacíficos. Vejam, pacífico, terceiro degrau. O 7º degrau é pacificador. Ser pacífico e ser pacificador são as mesmas coisas? Não. Ser pacífico é guardar a paz.
Ser pacificador é promover a paz. Mas como promover a paz se não se tem a paz? Por isso que ter a paz, primeiro, está lá no terceiro degrau. E depois, espargir essa paz é o sétimo. E entre o terceiro e o sétimo, temos o quarto, quinto e sexto degraus, que é justamente o senso de justiça, o senso de misericórdia e o senso de pureza de coração. Esses três elementos somados à mansuetude é que vai permitir ser pacificador. Somando ao ser pacífico, o ser justo, misericordioso e puro de coração, permite ser pacificador. Então, percebamos sempre as bem-aventuranças como uma escala evolutiva. Para desenvolver, então, essa paciência, muito bem trazida na pergunta pela Vani, é preciso, primeiro, desenvolver a humildade e a resignação. Muito bom, Simão. E falando em resignação, nós temos uma pergunta da Thaís Elaine, que ela pergunta: a resignação pode ser uma ferramenta de reconciliação? Veja, a resignação, muito bem colocada, viu, Thaís? A resignação, ela não pode ser uma ferramenta, ela é a ferramenta. Porque é preciso que nós trabalhemos conosco primeiro, para trabalhar com o outro. Tentar mudar a conduta de uma pessoa sem mudar a nossa é algo impossível. Então é preciso que nos resignemos com as circunstâncias, com as pessoas, com os fatos, com o sentimento que nós trazemos. Um outro aspecto importante para a reconciliação é justamente perceber que o passo reconciliatório é dado por mim e não pela outra pessoa. A outra pessoa pode propor a reconciliação, mas se eu não me desarmar, não terá reconciliação. Por isso sugerimos o Jesus, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ele não diz para que o adversário reconcilie conosco, ele diz reconcilia-te. Veja o pronome reflexivo colocado no verbo reconciliar. Reconcilia-te com o teu adversário. É um processo que primeiro eu preciso trabalhar. Perguntar para mim, por que eu guardo esse sentimento adverso em relação à pessoa? Por que eu tenho esses sentimentos em relação a alguém? E é preciso trabalhar primeiro. Então, reconciliar-se consigo mesmo é o primeiro passo para reconciliarmos-nos com o adversário. Então, pensemos sempre nesse processo, esse trabalhar conosco para depois trabalhar com a outra pessoa. Então, é preciso resolvermos-nos conosco internamente para resolvermos a situação com as outras pessoas. Mas não tentemos o impossível, mudar a conduta do outro sem antes mudar a nossa. Simão, você fez referência ao filme Star Wars. A pergunta que chegou para a gente é que, então, Simão, nós estamos mais para Darth Vader do que para o Mestre Yoda? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Para quem conhece o filme, né, gosta, não é nem uma trilogia mais, já são 9 capítulos, é justamente por aí. Darth Vader é aquele antagonista, né? O Mestre Yoda seria um protagonista, né, que ensina as outras pessoas, que foi ensinar lá o Luke Skywalker a entender um pouco essa questão da força e a mostrar para ele que há certos sentimentos que nos levam mais para o lado sombrio da força, né, para esse dark side da força. E Darth Vader foi um Jedi, né? O Jedi é aquele que lidava com a força para o bem, que caminhou para esse lado sombrio. Mas o mesmo Darth Vader foi resgatado por si mesmo, com auxílio de Luke Skywalker, do seu filho. Esse Jedi recente, novo, foi mostrar ao pai Darth Vader que haveria sim um caminho para reconciliar-se com a força, com a força na sua forma efetiva, que havia sim a possibilidade de sair desse lado sombrio que os Siths haviam levado. E ali, por um esforço, depois de uma luta externa, houve uma luta interna de Darth Vader, e ele então foi para o lado da força. Ele conseguiu esse resgate de si mesmo para o lado da força. Então nós podemos estar para Darth Vader não só
não no aspecto de estarmos do lado sombrio da força, mas na vontade de reconhecer a força e a luz e caminharmos para ela, mesmo que com dificuldades. E o primeiro obstáculo que Darth Vader teve que vencer foi a sua própria vontade. Foi vencer aquela ideia de que não saía do lado sombrio da força. Foi vencer a acomodação. Foi vencer essa confusão que as pessoas fazem entre acomodar-se e resignar-se. Resignar-se é saber que não há possibilidade de solução, mas não deixar de buscar a solução até encontrá-la. Que não havia, talvez, um momento resolutivo. A acomodação é justamente saber que há um momento resolutivo e afasta-se desse momento. Darth Vader nessa saga do Star Wars, ele caminhava achando que não se saía mais do lado sombrio da força. Mas quando ele percebeu que para sair do lado sombrio da força era com as suas próprias forças, ele resignou-se e aí sim cresceu e foi para o efetivo lado da força e se apresenta lado a lado com Obi-Wan Kenobi, com o Mestre Yoda, e ali estava não mais Darth Vader, estava ali Anakin Skywalker, ou seja, de Darth Vader ele resgata o seu próprio nome, ele resgata a sua própria potencialidade e se apresenta não mais como Darth Vader, apresenta-se como Anakin Skywalker, ou seja, aquele ser que reencontrou o lado efetivo da força. É uma trilogia belíssima que tem uma filosofia profunda por trás de todas aquelas cenas e aqueles diálogos. Embora se chame Star Wars, Guerra nas Estrelas, não é um filme sobre guerras e destruição. É uma sequência de filmes sobre a reconstrução, sobre o reconstruir-se, sobre sair do lado sombrio da força e caminhar para o lado efetivo da força. É um belíssimo estudo filosófico, aquela estrutura dos N filmes da série Star Wars. Não estou fazendo propaganda do filme, não faço merchandising, não é isso. É porque eu sempre busco alguns lados efetivos, né, filosóficos de algumas sequências, como vemos também na sequência do Matrix, que vale a pena perceber a filosofia da reconstrução e a saída da ignorância para a consciência, lá na estrutura do filme do Matrix. O número 1. Os demais são apenas para continuar a bilheteria, mas o número 1 é que traz todo esse conceito, né? E, inclusive, há um livro muito interessante chamado A Filosofia da Matrix. Um livro muito interessante que nos leva a pensar sobre isso. É muito bom mesmo. Simão, quando Jesus nos fala, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e até muito mais, estaria o Cristo nos esclarecendo sobre essas nossas potencialidades e a capacidade de superação e nos convidando ao exercício do auto-amor? Pergunta do André Luiz. Nós podemos tirar a interrogação e deixar como afirmação, porque é isso justamente. Não há dúvida nenhuma que é um convite feito por Jesus. Ao nos reafirmar o que o salmista já havia afirmado, sois deuses, estava nos falando dessa potencialidade que nós trazemos. Mas o podeis fazer as coisas que faço e até mais, ele deixou uma condição: se tiverdes fé. E aí é preciso entendermos esse aspecto da fé. Emmanuel, na questão 354 do livro Consolador, questão 354 do livro Consolador, ele nos fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Vejamos essa frase de Emmanuel. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Imaginemos uma cena, um aquário com um peixe e esse aquário mergulhado no oceano. Os limites das crenças religiosas são o aquário, que permite o peixe enxergar o oceano inteiro, mas não consegue sair.
A religiosidade e a fé é o oceano, que uma vez libertos dos limites que nos são impostos, nós conseguimos entender a essência de todo aquele oceano, a essência de Deus. Então, por isso, Emmanuel foi dizer que a fé verdadeira é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. É essa fé que Jesus disse como condição para que pudéssemos fazer as coisas que ele fazia e até mais. Trabalhemos, então, como nos sugeriu o apóstolo Paulo, peleja na fé. Trabalhemos para desenvolvermos efetivamente a fé, indo além das limitações das crenças religiosas que nós impomos a nós mesmos. Muito bom. A próxima pergunta é da Paula Salim. Ela pergunta: esse alvorecer de uma nova era, a população desse novo mundo, todos estarão conectados com esse alto amor e com o divino em nós? Numa nova era, num novo momento, sim. Agora, precisamos entender bem, eu gostei dessa observação da Paula Salim, esse substantivo, né, o alvorecer. O alvorecer. Alvorecer é um processo. Quando acordamos pela manhã, e eu tenho o hábito de acordar sempre às 6 horas da manhã, um pouquinho antes, e eu sempre vou à cozinha para fazer o café, porque eu adoro fazer o café, eu faço o café e aí vou levar lá para minha esposa, e da minha cozinha eu vejo o alvorecer. E ali a gente vai percebendo isso. Né? A gente vai percebendo que, gradativamente, aquele céu escuro vai tornando-se alaranjado, amarelado, até que a claridade surja. Então, o alvorecer não é um fato, o alvorecer é um processo. A nova era não é um estalar de dedos. A nova era não é um simples momento de antes e depois. A nova era é um alvorecer, muito bem colocado pela Paula Salim. É um alvorecer, é um processo em que vamos vislumbrando a claridade que virá, mas ainda estamos no lusco-fusco do alvorecer, no lusco-fusco da manhã. Então é importante percebermos que a nova era, ela se avizinha. A nova era, ela se mostra como claridade vindoura, mas ainda estamos no lusco-fusco. E o lusco-fusco não é claro, não é escuro. O lusco-fusco nos obriga a termos uma visão mais acurada, a termos uma atenção mais direcionada, para podermos discernir melhor. Quando estamos dirigindo numa estrada, no lusco-fusco da manhã, nós temos uma dificuldade para enxergar, porque o farol do carro não clareia o suficiente e a claridade externa também não está suficiente, mas as sombras, a escuridão já está se dissipando. Então, precisamos estar mais atentos no olhar. Então, o alvorecer da nova era. Já vislumbramos a claridade que virá, mas ainda estamos no lusco-fusco daquele momento, que exige de nós muita ponderação, muita observação e muito cuidado na ação. Gostei muito dessa forma, desse substantivo, o alvorecer, que foi colocado nessa pergunta. Muito legal. Muito bom mesmo. Nós vamos nos encaminhando para o final, então a gente vai fazer a última pergunta, que diz assim: o célebre oncologista norte-americano diz: para mim, o cerne do trabalho terapêutico consiste em ensinar as pessoas a sentirem e a expressar o amor. O amor é o instrumento terapêutico por excelência? Essa pergunta é do Alan Sampaio. Sem dúvida. O amor é o que nos dá o equilíbrio. O amor pode não curar as doenças, mas cura o doente. Esse é o aspecto. O alto amor, o amor em si, ele cura o doente, embora possa permanecer a doença no corpo físico, mas doente se torna curado. É justamente a ideia da cura real. Muitos buscam a cura da doença, mas não percebem que precisam sanar a pessoa doente. Então, o amor, ele permite que o doente se cure
embora a doença possa permanecer. O amor dá a resignação, o amor dá a esperança, o amor dá a certeza, o amor nos dá a conexão com o Criador. É justamente por o amor, o amar a si e amar as circunstâncias, é que nós conseguimos a força nesse amor, dessa roda de amor no Criador. Quando nós entendermos isso, que apesar das circunstâncias, apesar das dores, nós podemos estar bem, estarmos curados, nós entenderemos melhor a terapêutica do amor. E, mais uma vez, terapêutica é um processo, não é uma decisão, não é algo cabal. Terapêutica é um processo. Então, o amor e amar é um processo de entendimento, conhecimento e atitude. Aí sim, por isso o amor é elemento efetivamente terapêutico para curar o doente, mesmo que a doença continue.